Olá, irmã, graça e paz. Gostaria de indagar aqui uma pergunta que eu gostaria que você me respondesse. O que é santidade e o que é ser santo segundo as Escrituras? Olá, a pergunta a qual foi indagada a minha pessoa foi o que é santidade, o que é ser santo. E em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, vai falar assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E ser santo é ser separado para a obra, é ser piedoso, é renúncia. Por que separado para a obra? Porque se eu sou santa, eu ando como meu Senhor andou. Se Ele é justo, eu que sou uma pessoa santa, santificada no Senhor, vou ser justa. Ele é misericordioso, então serei misericordiosa. Ele é piedoso, amoroso, bondoso, justo, eu serei. Santidade é andar diferente, é ter atitudes diferentes, é ter atitudes do céu. É você fazer o contrário da carne. É você andar segundo o Espírito e não segundo os desejos desse mundo. Ser santo é renunciar seu próprio eu para fazer aquilo que está escrito, que é misericórdia, que é justiça, que é piedade e várias outras coisas que, se nós formos simbolizar o que é a santidade, não conseguiríamos mencionar ou dimensionar a tamanha da grandeza dessa palavra. Ser santo é ser separado, é ser diferente da sociedade, é ter atitudes diferentes, é andar diferente, é falar diferente, é ver diferente e pensar diferente. Eu posso me vestir como servo do Senhor, sim, mas a maior vestimenta são as coisas espirituais, que é o amor, que é a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança. Se você me pergunta o que é santidade, eu te digo os dons do Espírito, que fala sobre isso. Porque se eu sou santo, eu possuo essas virtudes, que é a humildade também, que é a bondade, que é o olhar para as coisas boas, a pureza, a piedade, a mansidão. Que Deus abençoe. Olá, irmão, graça e paz. Eu queria indagar uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? O porquê e que fundamento bíblico comprove isso? Você pode me dizer? Olá e amém. É muito boa a indagação, né? Se eu tenho certeza da minha salvação, porquê e fundamentos bíblicos. Vamos lá. Vamos para o primeiro ponto. Josué, você tem certeza da sua salvação? A resposta é sim. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. O fundamento da minha certeza da salvação não está tanto em quem é salvo, mas quem o salvou. Como foi Cristo que me salvou, como foi o sacrifício eterno e perfeito de Cristo que me salvou, eu tenho certeza nesta promessa que ele fez com que eu confiasse e descansasse nela. A terceira pergunta é fundamentos bíblicos. Então vamos lá. Primeiro vamos às explicações. A salvação, ela está sempre interligada com a afiliação. Salvação sem afiliação não é salvação. Então, um dos pontos que Jesus nos dá é que nós podemos, sim, ter certeza da nossa salvação. E ele diz isso em João, no capítulo 10, versículo 28. E ele diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém as arrebata da mão de meu Pai. Nessa passagem, Jesus está colocando a confiança na grandeza e no poder do Pai de sustentar todos aqueles que são salvos em Cristo. A segunda passagem, a gente pode olhar isso em Romanos, no capítulo 8, no versos 16, que diz assim. Romanos 8,16.
E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para também com ele podemos ser glorificados. Então, uma das certezas da nossa salvação é que o Espírito Santo, ele testifica, ele aprova, ele nos dá, nos faz nós lembrar, faz nós ter certeza de que somos realmente salvos na pessoa bendita de Cristo. A grande questão que a gente poderia indagar aqui é, tá bom, Josué, nós temos certeza de salvação, então quer dizer que eu posso viver em pecado? A resposta é não. Porque em 1 João, no capítulo 3, vai falar ali da questão da afiliação dos filhos de Deus, ele vai falar que os filhos de Deus é exatamente isso. Uma das evidências que eu sou salvo, filho de Deus, é porque eu vou andar nas obras de meu Pai. Ali ele coloca 2 tipos de afiliação no capítulo 3. Ele vai falar dos filhos do diabo, que anda na injustiça, que anda no pecado, porque o diabo peca desde o princípio. Então eles vão andando, satisfazendo as obras de seu pai. E nós temos o outro grupo, que é o grupo que faz a vontade de Deus, que anda em justiça porque Deus é justo, anda em santidade porque Deus é santo também. Um dos processos que a gente pode ter certeza da nossa salvação é as obras. Porque as obras, ela acompanha, ela não é a causa, mas ela acompanha a nossa salvação. Podemos ver isso em Hebreus no capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, para que com seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda o servis. Nessa passagem aqui, o apóstolo aos Hebreus, ele está aqui tratando, dizendo o quê? Que nós somos salvos, por isso as obras, ela acompanha esta salvação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a causa da salvação é fé sem obras. Já Tiago vai falar de como eu encontro essa fé, é pelas obras. Paulo fala como eu encontro essa salvação, é pela fé. Então aqui a gente vai ver 2 processos. Um ponto a gente tem certeza da nossa salvação, e um outro ponto a gente tem a evidência da nossa salvação. E lembrando também que a força da nossa salvação não está em nós, mas está nele, em Cristo. Uma vez que Cristo manifesta a sua graça e a sua glória em nós, ele opera em nós uma eterna salvação. Por isso que ele vai dizer, tanto nos evangelhos, aquele que crê em mim tem a vida eterna, aquele que olha para mim tem a vida eterna. Para que iremos nós? Só tu tens a palavra da vida eterna. Então Cristo sempre deixou claro que a vida eterna é aquele que olha para o Filho e crê nele. Isso se torna uma entrega, um momento de renúncia e uma vida de santificação. A certeza da salvação vem com o processo de santificação. Uma vez que você vive esse processo de santificação, você está interligado, você está afiliado na vida eterna. Lembrando que santo é um estado, santificação é um processo. O santo é os salvos. Os salvos são chamados de santos nas Escrituras. Aqueles que têm certeza da sua salvação. Estes santos andarão em um processo longo até a vinda de Cristo em santificação. Por isso que o apóstolo aos Hebreus, quando ele vai falar da santificação, ele sempre fala no sentido de ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. João 17,3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. Na Escritura, conhecer está sempre interligado com se relacionar. Por isso que dentro desse grupo vai haver um grupo que são religiosos. Eles vão fazer milagre, vão fazer obra. E Jesus vai olhar para eles e dizer assim, nunca vos conheci. No hebraico, nunca se relacionou comigo. Vida eterna está interligado com relacionamento com o nosso Salvador.